Na Idade Contemporânea, o Brasil passou por inúmeras transformações. De colônia, o país passou a ser uma nação independente, primeiro como uma monarquia e depois como uma república. No ano em que a Idade Contemporânea iniciou-se, em 1789, o Brasil presenciou a Inconfidência Mineira, movimento de caráter separatista e republicano. O separatismo desse movimento era limitado e a noção de identidade era restrita a Minas Gerais. A identidade brasileira só se formou ao longo do século XIX. A independência brasileira foi resultado da quebra de relações entre as elites de Portugal e do Brasil. Dom Pedro, herdeiro do trono português, foi alçado à liderança desse movimento, que resultou na transformação do Brasil em um país independente. O Brasil estruturou-se enquanto nação de uma forma que atendesse aos interesses de uma elite, e isso fez dele uma nação elitista e desigual, com uma parcela de ricos que gozavam, e ainda gozam, de muitos privilégios. O maior sintoma disso foi a manutenção da escravidão até o ano de 1888, fazendo o Brasil ser o último país no mundo a abolir a escravidão. Outra característica marcante do Brasil foi o autoritarismo, presente em nosso país de várias formas, por meio de racismo, corrupção, patrimonialismo, mandonismo, desigualdade social, violência e intolerância. Exemplos não faltam, pois a história brasileira é marcada por momentos autoritários, a começar pelo primeiro reinado e por toda a história da monarquia brasileira. A República, no entanto, não fica para trás nesse quesito, uma vez que a Primeira República, a Era Vargas e a ditadura militar tiveram fortes elementos autoritários. Mesmo em momentos entendidos como democráticos da nossa história, como a Quarta República e a Nova República, possuíram elementos de autoritarismo, muito presentes na administração pública. A Nova República, iniciada com o fim da ditadura militar, por sua vez, foi o período em que um esforço democrático de fato foi realizado para a construção de um país mais democrático. A independência do Brasil aconteceu em 1822, tendo como grande marco o Grito da Independência, que foi realizado por Dom Pedro I, durante o primeiro reinado, às margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. Com a independência do Brasil declarada, o país transformou-se em uma monarquia, com a coroação de Dom Pedro I como imperador. A Guerra do Paraguai foi o reflexo da consolidação das nações da Bacia Platina, Argentina, Uruguai, Brasil e Paraguai, e resultou em enorme destruição e grande saldo de mortos. Conflito de maior duração e proporção de toda a história da América do Sul, a Guerra do Paraguai foi um grande divisor de águas para todos os países envolvidos. A abolição da escravatura foi um dos acontecimentos mais marcantes da história do Brasil contemporâneo e determinou o fim da escravidão dos negros no Brasil. A abolição do trabalho escravo ocorreu por meio da Lei Áurea, aprovada no dia 13 de maio de 1888, com a assinatura da regente do Brasil, a Princesa Isabel. A abolição da escravatura foi a conclusão de uma campanha popular que pressionou o Império para que a instituição da escravidão fosse abolida do Brasil. A proclamação da República aconteceu no dia 15 de novembro de 1889 e foi resultado de uma articulação entre militares e civis insatisfeitos com a monarquia. Havia insatisfação entre os militares com os salários e com a carreira, além deles exigirem o direito de manifestar suas posições políticas, algo que tinha sido proibido pela monarquia. A Revolução de 1930 foi outro golpe de Estado, que depois o presidente Washington Luiz, no dia 24 de outubro de 1930. O movimento foi articulado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, e impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes, sob a alegação de fraude eleitoral.
O Estado Novo foi a terceira e última fase da Era Vargas. Durou entre 1937 a 1945. Sua característica principal foi o fato de ter sido propriamente um regime ditatorial. A ditadura militar ocorreu entre os anos de 1964 e 1985, com o argumento de evitar a realização de uma ditadura comunista no Brasil em período de Guerra Fria. As Forças Armadas Brasileiras realizaram um golpe de Estado em 31 de março de 1964, que depois o presidente João Goulart, eleito democraticamente como vice-presidente em 1960. A abertura política foi o processo de liberalização da ditadura militar que governou o Brasil entre 1964 e 1985. Esse processo teve início em 1974, durante os governos Geisel e Figueiredo, terminando em 1988 com a promulgação da nova Constituição.